Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito solicitado aí por alguns pais no ambiente clínico, né? E eu pensei em trazer essa pauta para a gente conversar aqui. Então, antes da gente começar o vídeo, já se inscreva, dê like aqui no vídeo para vocês conseguirem acompanhar aí todos os próximos que eu vir a postar, tá? Então vamos lá, o tema é a gente conseguir pensar em como a gente fazer um combinado entre limites para que a gente consiga direcionar os cuidadores. O que significa isso? É a gente conseguir observar de que os cuidadores que estão na família, né, no ambiente familiar, consiga ter a mesma linguagem, a mesma comunicação, para que a criança realmente consiga ter um entendimento ali sobre uma questão de autoridade, para que essa criança consiga apresentar maiores comportamentos de respeito ali, né, para com esses adultos, e para que realmente ele siga ali os combinados que o adulto vai fazer ali com ele. Porque uma das queixas que eu mais ouço em consultório é justamente essa questão onde os pais me trazem em que as crianças não respeitam, não seguem os combinados, e eles tentam fazer várias coisas espalhafatosas, os pais, né? Com as crianças para ver se funciona e não flui, né? Essa é a maior queixa, assim, olha, eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, não fluiu, não tá funcionando. E aí, o meu ponto de vista como profissional, eu vou fazer toda uma elaboração, coleto ali as informações bem detalhadas ali que essa família me traz sobre os comportamentos dos adultos, do ambiente familiar, dos comportamentos da própria criança e vou fazendo uma base ali para que eu consiga de fato entender o funcionamento dessa casa. E a partir do momento que eu entendo o funcionamento, eu consigo direcionar essa família ali, né, para implementar estratégias que vão funcionar para aquele ambiente daquela casa, e geralmente sempre funciona, ainda bem. Mas eu trouxe aqui, eu quis trazer aqui para vocês, o que eu sempre dou de base, mesmo sendo famílias diferentes, casas diferentes. Tem uma coisa que eu já observei como um padrãozinho, que eu sempre dou essa mesma orientação, mesmo sendo ali pessoas diferentes, famílias diferentes. Que é o quê? Precisa-se ter uma coerência entre os adultos da casa. Sim, é basicamente uma comunicação. O que eu mais observo é que parece que os adultos em si, na casa, não conversam sobre as regras que vão ter na própria casa. E isso é o que gera um dos maiores problemas e ruídos para as crianças. Por quê? Vou trazer aqui uma situação hipotética. A criança ela vai lá para a mãe e pede, por exemplo, para ir brincar na casa do amiguinho. A mãe fala que pode. Não, filho, pode ir, tá tudo bem. Só pede antes para confirmar com o pai se realmente ele pode ir. Opa, a criança já entendeu um ponto de não autoridade, entende? Porque se a criança foi pedir para a mãe e a mãe jogou a informação para o pai, redirecionou, a criança ela já não entendeu se realmente ela podia ir. Ficou confuso na cabeça dessa criança. Quando a criança chega e pergunta para o pai sinaliza de que não, vê com a sua mãe. Só que o pai não sabia, já que a criança tinha perguntado com a mãe. Então, você entende o alvoroço, a situação que gera na cabeça da criança? Eu tô trazendo esse vídeo com um ponto de vista ali de, primeiro, questão familiar, né? Aquilo que a família me traz ali em consultório, mas também num ponto de vista sobre o entendimento que a criança tá tendo com base no cérebro dela, da informação que ela está recebendo. Então, uma criança, ele não tem um entendimento do todo para entender de que, olha, não, falei com a mãe, ela disse sim, mas ela pediu para me confirmar com o pai disse para confirmar com a mãe. Esse formato de jogar um para o outro demonstra-se para a criança de que não há uma conversação entre esses adultos. Portanto, isso traz um comportamento para a criança em que ela não entenda como ela vai se comportar, entende? Então é por isso que ela emite muitas das vezes vários outros comportamentos que não são ali sobre uma limitação, porque ela não teve, entende? Não houve um limite, não houve ali uma informação fixa e direta para aquela criança. Então, o cérebro dela ali se dispersou-se. E o ideal, né, pensando numa construção familiar, é que antes, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo,
de que os adultos sentem e conversem sobre quais vai ser as regras daquela casa. Então, por exemplo, ó, até em qual idade a gente vai permitir que o nosso filho vá brincar com um amiguinho? Ah, sei lá, a partir de tal idade, tá, definido. Depois define-se ali, tá, e ele vai poder ficar na casa do amigo quantas horas? Até que horas? Vai poder comer na casa do amigo ou não? Vai poder levar brinquedo para casa do amigo ou não? Eu sei que pode parecer coisas muito supérfluas, mas não são, tá? Tô trazendo aí com base literalmente daquilo que eu me trago ali durante o processo de atendimento, de conversação com essas famílias, mas, de novo, o que tem ali como maior base é porque não há uma conversação entre esses adultos, né? Eles não organizam as informações entre eles para que quando chegue o momento da criança perguntar, solicitar, fazer um comportamento ali, que os dois mantenham o comportamento, o adulto, né? Para que essa criança consiga entender, não, realmente aqui é um sim, realmente ali é um não, entende? E não um talvez. Porque o que que a criança faz com o comportamento de talvez? Nem a gente sabe. Ela vai emitir vários outros comportamentos, porque ela não entendeu a informação. Então é importante que nós, adultos, cite isso aí para ela, trazendo ali um sim ou não para a situação bem específica e certinha, né? Então esse é das melhores estratégias para a gente impor limite com a nossa criança, para que a gente realmente, como adulto, tenha conversação entre si. Depois a gente converse com a criança e faça explicações ali básicas sobre as informações que a criança tá perguntando, tá trazendo de sugestão. Porque aí vai ficar todo mundo naquela base, naquela construção familiar, na mesma página, né? O papai vai saber a informação, a mãe vai saber a informação e a criança também vai saber a informação. Então, isso é o que traz maiores benefícios para que a criança apresente menos comportamentos aí de não ter limites, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dê o seu like e ir para outro lugar. Depois dessa comunicação, dessa conversação ali entre os responsáveis, adultos e depois com a criança, a gente vai partir para um olhar de como que a gente alinha essas regras e as consequências de caso a criança não cumpra essas regras. Porque isso também é muito importante e fundamental. Vou trazer uma estimativa aqui de idade, né? A partir ali dos 5 anos, até antes, né, dependendo do repertório, comportamento da criança, mas ali com 5 anos a criança ela já consegue ter um entendimento muito simplório referente a consequências. Então, o que que isso significa? Significa que nós, como pais e adultos, a gente já pode e devemos começar a impor ali quadro de regras, tem regras visuais, né, que dá para ser elaboradas, dá para comprar na internet, vários formatos aí, e vocês vão adaptando essas regras conforme as regras da casa, conforme as regras da família, mas a importância disso é muito grande, gente, porque de fato a criança ela vai ter ali. Se você coloca, por exemplo, na porta da geladeira, a sua criança, o seu adolescente, ele tá vendo aquela informação todos os dias quando ele for pegar água, por exemplo, sabe? Então é essa repetição de, ó, a regrinha tá aqui, tem que seguir, porque a regrinha da casa, conforme a gente consolidou ali entre família, e caso não é seguido, existem as consequências. Então, quando a gente fala aí de regras, combinados, é importante também que a gente tenha tanto ali essas regras muito específicas e detalhadas no ambiente familiar, como também a gente tenha como base essas consequências, para que a criança, na hora que ela veja, olha, tem essas regras, se eu não seguir essas regras, eu tenho tais consequências, né? Obviamente, quando que indico que consequências, aí seja lá qual for as regras, nunca seja sobre bater, xingar, nesse tipo de formato, né? Quando a gente fala de consequências, são consequências ali que podem e devem ser positivas para melhorar o comportamento da própria criança. Então, combinados aí entre vocês mesmos, vocês podem expandir isso até para questões aí escolares, por exemplo, o combinado ali de chegar da escola e almoçar, um exemplo, e já fazer a lição de casa e fazer tudo bonitinho, concluir tudo. Olha, tem essa consequência positiva ou negativa, e aí vocês vão fazendo essa elaboração conforme melhor compor aí as questões familiares de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente se vê e fala mais sobre outros temas. Tchau!